Olá para todos, meu nome é Rodolfo Iglesias, estamos aqui hoje com mais uma edição do Papo Inteligente, esse é o nosso terceiro programa e estamos aqui hoje eu e o Luiz Felipe Moura. O Luiz Felipe ele é físico nuclear pela Universidade de São Paulo, trabalha no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, e eu sou neurocientista, trabalho no Albert Einstein em Nova York e eu faço pesquisas com a área de saúde. E hoje nós decidimos discutir um tema que eu considero um tanto quanto importante por causa da velocidade das informações, da geração de informação na nossa sociedade atual, né? Então, a sociedade é cada vez mais influenciada pelo rápido progresso da ciência e tecnologia. As ciências biomédicas, em particular, são uma das áreas de investigação com maior crescimento na última década, levando à produção de novos conhecimentos, medicamentos, tratamentos, e contribuindo muito para a melhor compreensão do mundo que nos rodeia, tendo diretamente um impacto na saúde e no bem-estar da população. Não muito distante disso, o mundo e a tecnologia nos mostra que a cada dia o futuro é agora. As máquinas de altíssima velocidade que são geradas cada ano, óculos de 3D, Google Glass, passeios no espaço, aeronaves supersônicas, estão saindo da pauta de ficção científica e entrando no nosso dia a dia. Os estudos realizados hoje, por mais que pertinentes às suas diversas áreas de conhecimento, acabam por serem considerados vagos até atingirem a população em formato de tecnologia. Então, vamos falar um pouco a respeito disso, Felipe. Na sua área, a física, né? Existem grandes pesquisas que estão sendo desenvolvidas atualmente, principalmente para compreender o universo e como funciona, mas ninguém entende realmente como essas pesquisas chegam no nosso dia a dia, né? A aplicação dessas pesquisas. Então fala um pouquinho para a gente a respeito disso. Primeiro, boa noite, né, pessoal? E uma coisa só para falar, às vezes o pessoal confunde a minha profissão. O Rodolfo falou, físico nuclear. Eu sou bem próximo disso. Eu sou uma categoria de físico que é um pouco diferente. É o físico de reatores. Reactor Physicist. Que a gente estuda uma área da física nuclear bem mais aprofundada e bem mais específica. E já que eu estou falando de Reactor Physicist, então eu vou começar falando um pouco como é que a física nuclear passou de física nuclear de estudar o âmago da matéria, né, para passar a estudar formas de geração de energia e a partir daí, né, não só para fins pacíficos, mas militares, né? Então, quando a gente fala de energia nuclear, o que a maioria das pessoas pensa? Bomba nuclear. E isso é ruim, né? É uma imagem que ficou marcada e é praticamente impossível de você apagar isso da memória das pessoas. Então, nesse caso, quando lá Marie Curie e o marido dela descobriram, né, a radioatividade e depois, através de experimentos, descobriram o urânio 235 e, consequentemente, a fissão nuclear, a reação em cadeia. A primeira coisa que foi feita foi um reator nuclear. O Fermi, lá no começo do século passado, construiu a Chicago Pile. Eu recomendo as pessoas pesquisarem sobre isso na internet. E foram os primeiros experimentos relacionados a isso. Por quê? O intuito não era só bélico na época. Apesar de tudo isso ser financiado
para fins bélicos, né, no começo. Mas aí isso se desenvolveu. Atualmente tem milhares de reatores nucleares, né, pelo mundo, vários deles de pesquisa, alguns deles já descomissionados. Mas o que isso está influenciando toda essa pesquisa? 20% da energia elétrica que é gerada nos Estados Unidos é nuclear. Provém de reatores nucleares. Então, o investimento em pesquisa nessa área, o que ele traz para o fim, para a sociedade, para o cara que está ali à noite querendo assistir a televisão ou está passando calor e ligar o ar-condicionado dele. Aquele cara que estudou a reação, os nêutrons, a reação em cadeia, lá atrás, a consequência que ele está recebendo agora, o benefício para ele que ele está recebendo agora, é a luz da casa dele estar acesa. Entendeu? Então, investir em ciência, na maioria dos casos, pesquisar, acaba com a consequência lá na frente pro indivíduo comum, às vezes para uma grande fatia da população, né? Eu não diria que é 100%, né? Claro que não, mas que ele nem percebe, né? Ele não percebe. Assim como o texto, né, que você acabou de apresentar. Então, a maioria dos exemplos que eu poderia falar são nesse sentido, né? Olha, Felipe, o Roberto Figueiredo aqui está perguntando que de todas as tecnologias desenvolvidas, a nuclear é a única que tem que começar a provar que é boa. Normalmente as tecnologias desenvolvidas começam como boas e o pé direito e acabam sendo combatidas de forma ruim de acordo com o passar das gerações. Esse é um dos casos dos celulares. Como você pode explicar isso? Eu acho que ele está querendo dizer que Ó, você diga a sua opinião antes, depois eu digo a minha. eu acho que o que ele está querendo dizer é que normalmente as tecnologias são lançadas, né? A população não tem uma noção de quanto pesquisa foi feita, né, em cima daquele tipo de tecnologia para ver se ela vai danificar ou não a saúde das pessoas. Mas, de certa forma, essas pesquisas continuam sendo feitas e sabe-se hoje que grande quantidade das tecnologias usadas podem chegar a prejudicar o estilo de vida ou mesmo até mesmo alguma coisa maligna para as pessoas aí. Que é o caso de pouquíssimos agrotóxicos, que ainda é bem discutível se isso é verdade ou não. Celular, se vai prejudicar o cérebro ou não, extremamente discutível. Eu não acredito nisso. Eu acho que é baboseira e lobby de outras empresas. Isso é um bom papo para um outro dia, né? Para um É, outro dia. eu acho que a gente pode discutir isso outro dia, mas eu acho que ele está querendo dizer que a energia nuclear, aos olhos do público, a primeira aparição dela foi como uma coisa ruim. E hoje estão tendo Uhum. que provar que ela está ficando melhor, né? A minha opinião é de que, olha, os estudos de energia nuclear, no caso, os estudos de átomos propriamente ditos, né? Até a formação do átomo, o rádio, a televisão, todos esses estudos levaram hoje você tem um monitor pelo qual você está assistindo a gente. Grande parte da tecnologia de manipulação das ondas eletromagnéticas nas últimas 3 décadas vieram dos estudos de um átomo, né? São coisas maravilhosas que hoje você provavelmente não consegue mais viver sem, tá? Eu não acho que a humanidade conseguiria, eu não acho que a humanidade desapareceria se a gente não tivesse mais esse tipo de comunicação. Muito ao contrário, a gente se adapta, né? Mas você vê os benefícios de você poder se comunicar com alguém dessa forma, os GPS, né, o relógio atômico, são coisas incríveis que vieram desse estudo atômico nuclear, né, de entender como funciona as partículas dos átomos, os neutrinos, os prótons, né, o que é que tem dentro os quarks e por aí vai. Tudo isso já foi feito há muito tempo. Foi só há 60 anos atrás que teve um deslize aí.
que usaram a bomba atômica. Tudo bem. Todas as tecnologias podem ser usadas para o bem e para o ruim. Não significa que, que necessariamente o estudo nuclear começou de pé errado. Aos olhos do público, eu acho que a informação que o público teve, a única informação que o público teve é que aquilo era a única coisa que poderia ser usada dentro da tecnologia nuclear. Bem, eu acho que isso é uma visão um tanto quanto ignorante em relação ao conhecimento gerado pelos estudos nucleares, né? O que você acha, Felipe? Olha, eu vou tentar não focar em ir para a área nuclear, né? Porque isso daria uns 4, 5 vídeos. Eu tenho tanta coisa para falar nessa área, mas vamos deixar isso para depois. Só vou fazer um breve comentário que é, na verdade, nesse caso do nuclear, ele começou com o pé esquerdo, né? Pô, a primeira coisa que fizeram, na verdade, que foi aberta ao público, foi destruição em massa. E isso não é nada legal, né? Isso daí, pelo contrário, é péssimo, né? E então houve essa evolução. Na verdade, começou ruim e foi limpando. É que é difícil você essa evolução, você tirar da cabeça das pessoas isso, porque isso já virou piada, né? Se assistir Simpsons, você vê aquelas aberrações que eu pessoalmente acho muito engraçado, porque eu me vejo naquela situação, só que eu sei que não tem nada a ver com aquilo, né? Então chega a ser até engraçado. E aos olhos do público, que você vê? Você vê bomba nuclear, vê acidente de Fukushima, você não vê a parte real, né? O cara sentado lá assistindo a TV porque tem um reator nuclear ligado ali e tem quase 1.000 pessoas trabalhando para aquilo funcionar direito, né? Mas eu acho que a pergunta dele foi mais voltada para uma generalização, né, de como é que é a evolução de uma nova tecnologia, de uma nova pesquisa. No século passado, principalmente, a maioria das pesquisas, vinha com objetivos militares, né, por causa da guerra. Acho que todo mundo já ouviu falar disso, né? Primeiro, na Segunda Guerra, teve um desenvolvimento enorme de transmissão de dados, pesquisa na própria área nuclear. Não só isso, uma série de áreas, as primeiras pesquisas sobre lasers, e geralmente essas pesquisas começaram na área militar e acabaram parando na mão do grande público. Por exemplo, o micro-ondas que você tem é a pesquisa que começou na NASA sobre como é que a gente vai aquecer a água no espaço, por exemplo. Então, era a Guerra Fria, os Estados Unidos queria mandar os astronautas dele primeiro para o espaço, que a Rússia acabou conseguindo, mas os Estados Unidos acabou colocando o primeiro homem na Lua. Ele deu um passo mais comprido depois. Então agora, essa pesquisa que começou ali, o cientista vendo como é que a onda eletromagnética ia interagir de uma forma, ter uma ressonância nessas partículas de água, nessas moléculas de água, desculpa, acaba tendo uma consequência agora que todo mundo que não tem tempo acaba comendo comida congelada. E aí ele vai lá no freezer dele, pega a comida congelada, liga ali e o cara não tá nem vendo que tem uma gama enorme de, vamos dizer assim, de conhecimento científico ali que foi baseado para fazer aquilo, um micro-ondas, né? Um eletrodoméstico que
você pode comprar, no caso aí, por R$ 100. E isso aí, durante uma época, era uma tecnologia de ponta. E é engraçado você estar falando disso agora, porque o Fábio Cardoso acabou de escrever que o CFC foi outra tecnologia que foi desenvolvida e fez mal ao nosso planeta. Sim, o CFC, acho que ele está querendo dizer ao Carbon Tetrafluoride, que é o carbono com 4 fluoretos, né? Que acabou com a camada de ozônio. Tá bom. Sem dúvida, eu acho que a gente não tinha conhecimento na época de que o CFC ia chegar e destruir a camada de ozônio, raios ultravioletos podiam entrar no nosso planeta. Hoje a camada já está sendo diminuída, os gases foram trocados, simplesmente trocaram o fluoreto por um hidrogênio, né? Então fica uma coisa um pouco mais estável, ele não vai roubar oxigênio da camada de ozônio. Mas você tem que pensar como isso alterou a vida das pessoas. O que significava na época você poder colocar a sua comida numa geladeira, Pois é, pois é. né? Inclusive, eu gostaria até de um dia, se a gente tivesse contato com alguém que seja especialista nisso, né? Porque existem várias teorias aí conspiratórias que o CFC não é realmente o maior problema, que sempre existiu um buraco na camada de ozônio. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo já ouviram falar disso. Eu já Seria ouvi falar. interessante a gente dar uma pesquisada aí com alguém que seja realmente especialista e falar, não, realmente isso gera um dano considerável. Mas com Quimicamente, certeza, no primeiro momento, a geladeira, é, poxa vida, você conseguir prolongar a vida útil da comida, da carne. Então, o que isso faz? Isso na época deve ter provocado uma melhor distribuição, né, da comida no mundo inteiro. Porque já que eu posso refrigerar, eu posso aqui nos pastos do Brasil, o boi vai crescer, vai ser morto, vai ser congelado e a gente vai exportar. imagine o Se que não desse isso, para congelar, não existiria exportação de comida. imagine o que isso não fez, né, com a fome mundial. Hoje em dia a gente ainda pode extrapolar para os orgânicos e não orgânicos, no caso os transgênicos, desculpa, não são orgânicos, né? Que existe uma grande confusão na indústria, nos mercados, de o que é considerado orgânico, o que é considerado transgênico, se faz mal, se não faz mal. Todas as pesquisas são extremamente ambíguas, são extremamente confusas, né? Não dá para concluir nada que faz mal, portanto, a gente acaba mesmo dizendo que não faz mal, né? Ah, então, eu não sei a que ponto que você pode dizer que algo que foi desenvolvido é ruim para a sociedade. O que você dá para dizer, sem dúvida, é o quanto que faz bem para uma sociedade. Isso não tem Olha, dúvida nenhuma, né? Imagine um povoado numa região onde já tem pouca comida e eles vão poder, a partir de agora, começar a guardar comida para futuras gerações ou para daqui a um ano congelar e não vai estragar. Já existiam técnicas para fazer isso, que é se salgar a comida. Tudo bem, já existiam técnicas para se fazer isso, salgar a comida. Vai aumentar os custos porque vai gastar mais energia. Tá bom, vai gastar os custos, mas e a qualidade de vida, né? isso é só no começo, né? Aumentar o custo é uma questão de evolução de tecnologia. Quanto mais você conhece aquela tecnologia, mais barata ela fica, né? Eu sei que, bem, esse que o Fábio falou tem que tomar um pouco de cuidado, né? Pois é. Realmente, se é problema ou não, eu já não considero. Mas eu acho que se você for parar para pensar o que a medicina está fazendo, as ciências biológicas, né, até a geologia, ahm, a física, a química, desenvolvendo novos medicamentos, um dos maiores exemplos de todos, tá, é a nova vacina para AIDS que está saindo. A gente chegou a tal ponto de ciência e desenvolvimento de tecnologia que a gente conseguiu isolar
um receptor em comum entre todos os vírus da AIDS e gerar uma vacina que vai prevenir com que a AIDS se propague. E a mesma coisa aconteceu com a varíola, com a rubéola e com uma série de outras doenças que acabaram dizimando populações inteiras no nosso planeta, né? Então você pergunta o que a ciência fez que impacta, né? O tema do que a gente começou a discutir aqui é o que realmente a ciência faz pode ser considerado aqui, como eu disse, não interessante, mas quando chega a tecnologia para o público, todo mundo fica, desenvolveram o vírus da AIDS, ou desenvolveram a vacina para o vírus da AIDS. Um celular que permite que eu consiga falar com uma outra pessoa por uma tela em 1 segundo do outro lado do mundo, né? É interessante mesmo. E o futuro é hoje. O futuro não é mais amanhã. Pelo menos para minha geração, né? Esse ano, né, que eu fui pegar meu primeiro smartphone, realmente, né, era coisa de outro mundo. A gente pensar 10 anos atrás, foi quando eu falei assim, nossa, eu estou no século XXI. Eu peguei meu celular, meu smartphone e vou fazer uma conversa online pela internet. E aí aparecia a imagem da pessoa, isso era coisa de filme. É ou não é? É É, coisa de filme. Você fala, nossa, é filme do futuro. Cara, essa tecnologia não estava tão distante, né? Agora você pode ver a pessoa. Você está em qualquer lugar do mundo, você olha a pessoa no celular e conversa com ela. Tanto que você está aí nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil e a gente está fazendo esse bate-papo. bem, pessoal, nós vamos entrar num pequeno intervalo, que nós já estamos falando aqui há 25 minutos. Eu vou colocar um vídeo de 5 minutos para vocês assistirem e a gente volta depois do vídeo, tá bom? Segurem aí. Oi, pessoal, estamos de volta, né? E já engajando aqui, eu estava vendo as respostas de vocês no chat e a Carla escreveu uma coisa interessante. Deixa eu afastar o microfone um pouco aqui. Que ela perguntou: será que a inteligência artificial chegará ao ponto de tomar liderança sobre a humanidade? Então, a ciência artificial, né, a inteligência artificial é uma tecnologia que foi desenvolvida, é uma forma de inteligência virtual que está sendo criada, né, principalmente na área de ciências da computação. E acho que tem um medo aí, talvez por causa dos filmes de ficção científica, né? Esse é outro ponto interessante. Vocês têm que tomar muito cuidado de filme de ficção científica com ciência. Eu acho que isso é uma propaganda feita errada de ficção científica. Alguns deles usam teorias científicas para abranger um futuro bem distante. Muitas das coisas são impossíveis, por exemplo. A gente vai poder discutir aqui. Nós vamos ter uma série discutindo grandes perguntas, né? Mas no momento vamos passar por isso e vai ficar para a próxima discussão. Mas a inteligência artificial tomar conta da humanidade. Eu sei que existem softwares de xadrez que já são imbatíveis, né? Ou seja, são mais inteligentes que o cérebro humano, um jogo de xadrez. O que você acha, Felipe? O que eu acho? Essa pergunta é muito interessante mesmo. Mas eu vou levar a conversa para um lado totalmente diferente do que vocês estão esperando, apesar de eu ser um grande fã de Exterminador do Futuro, adoro, mas vou levar para um outro lado totalmente diferente essa discussão. Vamos supor que esse negócio de inteligência artificial se desenvolva a um ponto de que você coloque computadores que vão processar as informações para fazer serviços humanos, reproduzir essa coisa que a gente faz, por exemplo, o atendimento de uma telefonista.
perfeitamente e vai resolver os problemas. Mas aí você está Né? Então, substituindo. olha, minha internet está quebrada. Quem vai falar com você é uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial ela vai ter a capacidade de ela mesma fazer os testes com a sua internet. Imagina isso. E aí, qual que seria a consequência disso? Ia baixar o custo do funcionário. Logo, iria aumentar a taxa de desempregos. Lá eu estava vendo um vídeo recente do Japão que eles fazem exoesqueleto para aumentar em 10 vezes a sua força. Eu achei isso fantástico. Realmente é de outro mundo. Os implantes, Só né? que se isso acontecer, você vai precisar de dois empregados na obra? Não, você só vai precisar de um, porque ele vai conseguir fazer aquele serviço de carregar muito mais rápido. Então, ao meu ver, quanto mais se desenvolver essa inteligência artificial, mais provavelmente vai gerar desempregos, né? Desemprego em geral pelo mundo. E eu não sei, não vai ser o caso de extermínio, mas pode ser que, como consequência disso, tenha uma redução aí na população mundial ou tenha um crescimento da pobreza e do desemprego, né? Mas os E empregos aí que iria migram. mais pro lado do Matrix, né? Do filme Matrix. Mas os Eu não acho empregos. que. Olha, os empregos migram também. Hoje em dia existem profissões que eram imagináveis antigamente. Pois é. Então, você tem que se adaptar a isso. Então, não é uma questão de, vai acabar com o emprego. A gente tem que se adaptar a Te- isso. telefonista não existia. Mas agora a telefonista vai ser substituída. Logo as pessoas vão ter que migrar. Aí tem que ver a capacidade do ser humano de conseguir se adaptar a essa situação, né? De não existir mais uma pessoa do outro lado da linha. Você sabe o que é interessante isso? Por exemplo, no Brasil, né, eles colocaram em São Paulo, desculpa, eles colocaram a catraca eletrônica. Mas o cobrador continua lá. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu desenvolver um sistema que não precise de cobrador, né? Sempre tem uma pessoa, olha, eu preciso recarregar o meu negócio e tal. Eu não acho nem tão complicado, né? Um sistema que consiga identificar qual que é a sua necessidade no momento. Mas não tem jeito, o fator humano ainda influencia muito, né, nisso aí. É, Mas na minha opinião, eu acho que quanto mais a inteligência artificial se desenvolver e quanto mais ela for inserida na sociedade de forma efetiva, eu acho que durante um tempo, pelo menos, a gente vai ter problemas econômicos. mas, por exemplo, todo mundo sabe, né? A depressão é um problema que está em crescimento constante na nossa sociedade. Talvez por causa do nosso estilo de vida, talvez por causa das pressões que são feitas em nosso trabalho, ou mesmo por um motivo social. Pressão aí seria uma questão evolutiva. Já as pessoas ficam depressivas e isso está virando um problema muito grande. Hoje em dia existe o que se chama de robótica molecular, né? O que seria isso? Eles tentam fazer com que o seu corpo corrobore e compartilhe de uma forma com um pedaço de teoricamente eletrônico para que você supere dificuldades e volte a fazer o que você fazia antigamente normalmente, certo? Isso é exemplo não só em atletas, como você vê substituição de pedaços pinos que são usados na medicina, e atualmente na depressão, chips que são implantados no bulbo, na região interior do seu cérebro, para estimular as regiões de depressão, fazendo com que você deixe de ficar deprimido.
por mais que seja uma tecnologia que não é de acesso a todos, foram 23 cirurgias feitas em todos os Estados Unidos, somente até hoje, nesse sentido. Os resultados são impressionantes. São pessoas que tiveram a vida delas de volta por causa do desenvolvimento tecnológico e de uma interação ser humana, né, uma interação humana com esse tipo de tecnologia. Então, discutir se a tecnologia é boa ou se é ruim, depende muito do caso, né? Mas se você for ver na história, tem muitos céticos que são contra a tecnologia, principalmente dizendo que ela não é democrática. E esse é um tema que eu gostaria de discutir hoje, se possível. Ah, Acho melhor a gente deixar para uma próxima. Provavelmente, porque vai ficar comprido. Mas se ela é democrática ou não, é fato de que a tecnologia pode ajudar a população. Se todos vão ter acesso a ela ou não, já é outra questão, né? Existe um projeto também de desenvolvimento de internet global, onde o Google está colocando balões, né, em regiões na atmosfera, seguindo os fluxos de vento aí, para dar internet de graça para várias regiões. E, pelo que eu entendi, as regiões que estão tendo acesso a esse tipo de internet já começaram a se questionar por que eles não possuem certas coisas que não existem naquela região, que ajudariam a melhoria da qualidade de vida deles, né? Isso é super interessante. Então, Com certeza. você vê que o ser humano quer tecnologia. Existe alguma coisa dentro de nós que pede esse tipo de tecnologia. Agora, a democracia, o capitalismo, isso influencia de forma muito grande. Talvez até atrapalhe, né, o desenvolvimento humano. O Hum, que você acha? olha, tá falando de democracia e capitalismo. Talvez. Eu já tenho uma opinião diferente sobre. Eu acho que o capitalismo, na verdade, ele é uma forma de acelerar o desenvolvimento do ser humano, né? Porque como ele é mais agressivo, você acaba tendo a necessidade de correr atrás das coisas e isso acaba fazendo com que a população cresça como um todo. Mas generalizando, então, isso aí que você está falando, você não acha que a gente pode fazer o seguinte, então, para examinar? Em média, em média, isso está ajudando ou piorando? Eu acho que se você vê historicamente, é fato de que está ajudando. Então, o ser humano está passando menos fome porque a gente está pesquisando formas de armazenar, fazer os nossos alimentos ficarem mais duráveis? Eu acredito que sim, porque a expectativa de vida está subindo, né? Então, em média, é um benefício. É óbvio, você não pode, em detrimento de um benefício de 60% da população, esmagar os outros 40%. Jamais, né? Mas, se você for pensar que, em média, pode, 9 a cada 10 pessoas está sendo beneficiada e aquela décima pessoa ela não está sendo prejudicada por causa disso, ou muito prejudicada, eu acho que é uma evolução, né? A gente sempre tenta maximizar 10 em 10, mas aí entra numa outra questão, né? Que é o próprio ser humano. Às vezes ele não sabe, ele é mesquinho e não vai ligar se ele está prejudicando uma série de outras pessoas pelo erro que ele está cometendo. Mas o Mas Carlos aí Miragaia, ó, um segundo. O Carlos Miragaia, em relação a isso, acabou de falar que mas a tecnologia acaba enriquecendo poucos e empobrecendo ou tirando dinheiro de muitos. isso é mentira, né? Eu também acho que é mentira, porque pensa só, Miragaia. pensa só a quantidade de trabalhos, ou mesmo se não fosse a tecnologia, eu não teria essa oportunidade
de conseguir ganhar um dinheiro extra através de outras coisas que eu faço além do meu emprego, certo? Se tem outras pessoas ganhando com isso, tem, mas se a tecnologia não existisse, talvez eu não, nem teria essa oportunidade. Miragaia, só dando um exemplo para você, e básico. Energia elétrica é tecnologia. Ela pode não parecer porque agora, porque a nossa geração já nasceu com isso já há muito tempo. Mas ter luz em casa, ter energia elétrica para você ligar um equipamento, isso, na verdade, a grande massa da população que acaba saindo da pobreza, ela não tinha nada, não tinha nem energia elétrica, e aí ela passou a ter, e a vida dela melhorou por causa disso. Então não é que a tecnologia ela está beneficiando poucos. Não, que isso. O que você está querendo dizer é que são poucas as pessoas que ganham muito dinheiro abusando da tecnologia que desenvolveram. Isso é outra coisa. Mas comunicação em geral, a própria internet, todo mundo que tem acesso a ela, a internet é uma coisa fantástica, porque ela é, entre aspas, grátis. E essa é outra Né? questão, que o método científico, a ideia do método científico usado no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, ele é de acesso praticamente livre. Não é livre, vai. Ele não é de acesso restrito. A grande maioria deles. Obviamente que existem tecnologias de ponta que são realizadas por grandes instituições que ninguém vai ter acesso, como a IBM, por exemplo. Mas a grande maioria das tecnologias que são realizadas por instituições governamentais mesmo ou privadas, elas entram dentro do método científico, publicações científicas em revistas nacionais e internacionais, e isso permite que qualquer pessoa, desde que interessada, consiga ir atrás daquilo e aprender como aquilo está sendo feito, né? Pois é. É assim que a academia funciona, certo? Academia, digo, academia de estudos, a parte de universidades. Então, eu não sei a que ponto você pode dizer que a tecnologia foi restrita e está dando dinheiro só para uma pessoa. Nada impede. Eu acho que o primeiro computador brasileiro, por sinal, que foi desenvolvido na década, foi em 89, o primeiro pequeno computador brasileiro, o sistema de comunicação brasileira, foi um computador que foi trazido da Europa, estudado aqui dentro, modificado e recriado aqui dentro. Que até leva um pouco da ideia de a tecnologia não é desenvolvida no Brasil, é copiada. Tá, tudo bem, não vamos falar sobre isso, a gente vai discutir isso talvez em um outro tema. Mas isso mostra de que... e outra, a empresa acabou ganhando muito dinheiro aqui. Depois entrou a IBM e tal, e acabou acabando com isso, mas você vê que as empresas podem fazer isso. Não existe grandes limitações a você estudar uma tecnologia e entender como ela funciona. Até mesmo a Anvisa, né? A Anvisa, ela coloca limitações. A Anvisa é um órgão que tenta regularizar no Brasil a qualidade e quantidade de produtos que são trazidos de alta tecnologia na área de medicina, física, bioquímica, a química mesmo, farmacêutica, né, para os hospitais. E o que eles pedem? Eles, por exemplo, um equipamento MRI, que é um scanner do cérebro. Ele tem certos fluxos de onda que são usados. No mundo inteiro, várias, eu vou dizer, variedades de ondas são permitidas a serem usadas. No Brasil, são menos. Então, você tem que, para que esse equipamento entre no Brasil, modificar ele, para que ele se adapte às leis da Anvisa. E as empresas fazem isso, né? Ou seja, não é tão difícil você entender como um equipamento desse funciona e muito menos tentar compartilhar essa tecnologia, né? O que você está olhando, Felipe? Oi? Como assim? Não, então, Miragaia. Não, eu concordo. Na verdade,
eu concordo com a maior parte, só que tem equipamentos que são complexos sim, e às vezes não tem a capacidade aqui interna de desenvolvê-los. Mas isso também é um caso específico aqui do Brasil, né? Na nossa terra. No resto do mundo não é bem assim, né? É, Principalmente a China que copia tudo. a China ela Então, consegue copiar absolutamente tudo, é impressionante. pois é. E agora com as impressoras 3D, né? Vamos ver o que, que vai sair por aí. Que é uma tecnologia que vai virar Pô, acesso do e povo. isso aí é uma coisa interessante, hein? É uma tecnologia bem interessante, as impressoras 3D, de você ter acesso a moldes que você vai imprimir aquilo para você, aquilo você não tinha aquilo, tá precisando na hora, sua impressora 3D vai criar aquilo para você, e você vai na hora É, eu tô falando ter da aquilo impressora em 3D por mãos. causa do post da Fabiola, que ela falou que a impressora 3D vai permitir que muitas tecnologias sejam copiadas. É realmente, ó, Com certeza. você pode escanear um equipamento inteiro e pelo que eu entendi, eu vi alguns exemplos. Eu não tenho uma, adoraria ter. Portanto, se vocês quiserem, né, eu te dou meu endereço aí, vocês podem mandar para mim. Mas pelo que eu entendi, você escaneia o equipamento e ele reproduz com as peças internas até. Não, é só se você tiver os desenhos das peças internas, tá? Por exemplo, uma torradeira. Então você teria que desmontar a torradeira inteira, escanear a 3D inteira e ainda precisaria do metal e da específico que tem naquele material, né? Não é bem simples assim também, né? Mas vamos ver a que ponto esse tipo de tecnologia. Você pega os celulares, as televisões e os carros mesmo, em questão de décadas, o que aconteceu com eles, né? Então vamos ver o que vai Uhum. acontecer com uma impressora 3D em questão de décadas. Você imagina, seu carro quebrou alguma coisa, aí você vai lá e descobre. Ah, é essa peça aqui. Imprimir Vai ela. lá na internet, eu preciso dessa peça. Você manda imprimir a peça, você mesmo instala e sai andando com o seu carro. Ainda mais porque a grande maioria das peças são de plástico mesmo, né? Pois é. As boquinhas e tal. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente vai terminar o nosso papo inteligente por hoje. Já estamos há uma hora falando. Novamente agradeço muito por todas as pessoas que estão visualizando a gente e pelos comentários. Não esqueçam de mandar e-mails para a gente no portalciência@outlook.com ou deixe um comentário no nosso site, tá? O Portal Ciência tem a ideia de estimular o conhecimento científico e facilitar a comunicação entre a ciência no Brasil e os cientistas, né? Uh, a gente está aí no ar já faz praticamente 6 meses. Muito obrigado por todo o carinho que vocês estão dando para a gente. Agradeço também ao concurso Despertar para a Ciência, onde nós terminamos com 42 escolas inscritas do estado de Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia e Rio Grande do Sul. Tá? As redações estarão disponíveis no site para serem votadas mês que vem. Portanto, entrem lá, não deixem de conferir o que os estudantes das escolas de ensino médio no Brasil acham sobre ciência e democracia, né? Eu deixo aqui o Felipe falar as últimas palavras. Agradeço novamente. Pessoal, então gostei bastante de conversar hoje. Pelo visto, a maioria das vezes vocês vão ver eu e o Rodolfo aqui, né? E a, a minha gata vai dizer tchau também. Olha lá. Gatinha preta, Samantha. Então é isso aí, E é pessoal. isso aí, obrigado, gente. Um abraço, até semana que vem.